Agora vai. Nossa live superando desafios de hoje, hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos, inclusive sem maquiagem. A gente vai conversar com a professora Silvani Calisto. Ela é de União dos Palmares, ela trabalha nos dois e já trabalhou nos dois. Eu não sei se atualmente está na escola pública e na escola privada. Mas como é que está essa realidade, gente? De escola pública e escola privada. Essa história de fazer, Rogério lá, de fazer aulas online, adiantaram de alguma coisa, Eliana Maiorana, olá, olá, gente. Eu tô só esperando, eu acabei de falar com ela, de cara limpa, para ver se ela entra logo, né? Porque eu não gosto que perca nenhum momentinho de tempo, porque depois a gente fica, ai meu Deus, o tempo tá acabando, fica doido. Então ela tem uma história bacana, gente. Vocês vão conhecer aí a garra dessa moça em criar, em fundar uma escola junto com matéria-prima Holanda. Holanda, cadê a Silvani? De criar uma escola, fundar uma escola, sem lei, sem documentos, sem dinheiro. Pense, gente. E ela é um grupo de professoras. Vamos saber tudinho. Ela tá já aqui, ela já deu um aceninho para mim, aquele aceno básico. Vamos ver. Eu tô mandando uma solicitação. Olha, ela mandou. Vamos saber de tudo. A gente quer os detalhes sórdidos e não sórdidos, que eu acho que isso é que vale e enriquece a história. Olá, como vai? Eu estava dizendo aqui que eu quero todos os detalhes, sórdidos e não sórdidos. As coisas que hoje você ri, mas que na época foram sufoco. Mas vamos começar. Boa noite, né? Boa noite, Mônica. É um prazer estar conversando com você. Eu também. Vamos começar dizendo como é que está a situação, para dar um panorama, União dos Palmares em relação à consciência coletiva, medicação, atendimento, se está tendo muito caso, e se as escolas estão sem funcionar, tanto as públicas quanto privadas. Palavra sua. Obrigada, Mônica. Bem, União dos Palmares, eu diria que como quase todo o Brasil, né, sofrendo as consequências dessa pandemia, mas a gente pode ver também assim, existem muitas pessoas que realmente estão se protegendo, protegendo as outras pessoas, mas infelizmente, Mônica, ainda tem muita gente teimosa que não quer realmente usar máscara, que não quer realmente seguir todo esse protocolo. Infelizmente, a gente teve vítimas aqui e hoje a gente pode dizer que as coisas estão se estabilizando, graças a Deus. As Mas aí faltou escolas, medicamento, faltou, não tinha hospital de campanha, né? Alguma coisa assim. Feira todo dia aí nessa cidade. Como é que pode, gente? Como é que pode? aqui só não tem feira, às terças e quintas-feiras, mas Pois é. todos os outros dias nós temos sim. Fizeram as E barreiras assim de gente, sanitárias, né? assim, um formigueirozinho, né? Pois é. Alguns tenta fazer realmente aquele processo seguir o protocolo, mas tem gente que realmente não segue, não acredita, não acha que vai acontecer com ele nem com ninguém. Mas As as escolas escolas públicas e as privadas, elas estão sem funcionar, voltaram a estão. funcionar. Não, Mônica, nós tivemos essas aulas remotas, né, tanto na escola particular quanto na escola pública, porque eu faço parte dessas duas vertentes, pública e particular. E eu me realizo realmente como professora, me sinto muito feliz em conversar com os meus alunos, em ouvi-los, em que eles participem das aulas. Realmente é uma realização muito grande. Nós temos várias professoras, viu, aí na família que realmente gosta do que fazem. Escolheram realmente o magistério por opção mesmo. Mas as escolas Escolher o estão sem, magistério. Elas estão sem aula, como você estão acabou de sem aula. falar. É, Essas aulas online parece até piada, em muitos casos, até a escola pública, que o menino não tem nem o que comer, vai ter um computador. Não tem. A teve até escola privada. Pois não, diga. Teve até escolas aqui, como o caso São José da Laje, que eles fizeram pelo rádio. Ah, Aulas, legal. foi com a rádio comunitária e foram fazendo isso. Todo mundo, eu acredito que todo mundo se reinventou.
eu acredito que todas as pessoas vão sair diferentes dessa pandemia, no pensamento, né? Ou a gente acredita que realmente assim haja essa mudança de Acho não. pensamento, né? A Tem gente os casos, né? acredita. Tem os Vamos casos, acreditar. mas vamos acreditar, mas sair diferente só quem tem predisposição a mudar, né? Porque tem coisas muito arraigadas. Você que é professora, educadora, a gente está fazendo de conta que está dando aula porque não tem o mesmo horário, não é o mesmo número de horas de aula. Os professores estão se esforçando muito, é fato, mas é preciso querer, que o sistema é diferente. Não é você ir para a sala de aula obrigado porque seus pais disseram, mesmo que você seja obrigado Isso. a fazer aquela aula online, se você está ali assim, você não vai absorver nada, nadica de nada. Você acha que isso vai ter uma consequência, porque não pode estar sendo o mesmo processo. É claro que não. Mas você que é educadora, você acredita que vai ter um aprendizado este ano, está tendo com essa pandemia, mesmo com esses esforços e tal, o aprendizado é o mesmo? Ou esse ano está assim, vamos fazer que a gente ensinou, vamos fazer que a gente aprendeu? Eu diria que todo mundo está procurando se reinventar, né? Os professores gravando. Nós tivemos assim uma aceitação maior via WhatsApp. Imagine, o professor faz um vídeo explicando o conteúdo, passa para aquele grupo daquela série, depois o professor, coitado, a gente fica louco porque aí vai tirando dúvidas individualmente. Então, Ai, nossa. isso passa o dia inteiro, não é verdade? Mas eu É. diria assim, um esforço muito grande, tanto da minha parte como professora, como dos meus amigos, professores, de querer realmente mostrar, fazer. Só que a gente sabe, a aprendizagem presencial, você tem a troca, é muito mais gostoso. A gente está em contato com o aluno, com toda a turma, é outro O aluno aprendizado. pode até chegar na sala sem querer aprender, mas aí, dependendo do jogo de cintura, é muito diferente de você estar na frente de um celular, na frente do computador, ou até no rádio, ouvindo aquilo ali, mas você Isso. precisa querer, e o querer aí é muito forte. O aluno precisa querer, e nem sempre a gente encontra alunos que querem, que podem, enfim. São várias situações. Às vezes, quem tem 2, 3 filhos só tem um Pois celular, é, às vezes só tem um computador, ou não tem pois é. nenhum nem outro, não é verdade? Mas eu diria que nós tentamos muito, estamos tentando ainda via WhatsApp, fazermos os vídeos. Alguns professores estão fazendo realmente aulas ao vivo, a participação dos alunos. Quem realmente assim tem aquele compromisso continua, mas a gente sabe que nem sempre os pais estão tendo tempo É. suficiente para dar atenção. E desde já eu quero parabenizar todos esses pais, esses profissionais da educação também, que estão buscando alternativas. A aprendizagem não é a mesma. É indiscutível essa questão. Não Mas é eu mesmo, diria, né? não Não é? adianta dizer que Não. vai, que não vai, né? Não é a mesma, não é verdade? Até pelo tempo que você tem com aquele conteúdo, a forma que você vai trabalhar, a didática que você vai usar. Tudo isso se torna muito diferente da realidade do presencial. Mas eu diria que essas aulas remotas também a gente começou a ter esse contato com os alunos. E foi muito e está sendo muito importante. Mas Ó, e infelizmente Holanda, que foi professora das antigas, e de botar os meninos na linha, disse aqui, você acha que tem aproveitamento? eu diria que a gente ainda tem pouco, mas ainda tem. Porque tem alunos que eles buscam muito mais. E realmente tem alunos. Hoje a gente vê que tudo conspira contra o professor. Todas essa, né? Toda essa tecnologia que nós temos é muito melhor você estar assistindo o desenho, o filme, a série do que estar ali vendo o professor. Principalmente às vezes quando você não quer aquela disciplina, não é verdade? É. Então, assim, tem muita coisa que conspira E contra nós. outra, também, a gente não é dessa geração tecnológica. Não. E imagine você dar uma aula assim, bererei, 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 bererei. Você não vai atrair, E o né? tempo do Então, vídeo.
Tem que ser Exatamente. curtinho, senão ele não Pois vai é. realmente prender a atenção do Não aluno. vai, não vai, infelizmente. Você acredita que esse ano, assim, era bom dar um stop nesse ano, no sentido da educação, do ensinamento? Ele vai dar tempo de concluir o ano letivo com qualidade, ou não? Eu vejo que a gente não tem muito tempo assim. Mas eu diria que todo mundo está buscando alternativas de ter uma aprendizagem. Está sendo abaixo do que nós esperamos, com certeza, né? Porque nós fazemos todo aquele planejamento na escola, toda aquela sistemática, e a gente sabe que não usou praticamente aquilo que nós tínhamos planejado. Mas eu diria assim, a aprendizagem vai ser bem abaixo, vai, isso é indiscutível. Não adianta a gente querer aqui usar palavras, a realidade é esta. A aprendizagem vai ter queda, já teve queda, principalmente as crianças menores, a turma que já está do terceirão, que já tem uma caminhada, o ensino médio, a gente sabe também que é decisivo, um ano decisivo de Enem, de vestibulares e de tantas outras coisas, de concursos e tudo mais. Mas eu diria que todo mundo, assim, estou vendo que as pessoas estão bem engajadas, tanto os É, professores como as famílias, para querer realmente estão assim não tentando, parar tudo. Estão mas não tentando, estão fazendo sendo o máximo. ouvidos. Mas a gente está observando que alguns professores já estão, Mônica, assim, ficando depressivos, porque ele não tem um horário de parar, né? É. Então fica muita aquela sobrecarga realmente. Você atende aos alunos a todo momento, então realmente fica cansativo. Eu trabalho na escola É. particular e na pública e a gente tinha as orientações. Olha, final de semana, não corrijam nada, né? Sem contar as dores de cabeça. Todo mundo, vocês estão tendo dores de cabeças constantes? Porque tanta gente olhar computador, de tanto olhar É. celular. Mas eu diria assim, está tendo uma receptividade grande dos pais, dos alunos Uhum. e dos profissionais em querer se reinventar nessa proposta de não parar geral. Se parar geral é pior, A, mas, para a gente se dizer para que tem geral, o que parou, né? aprendizagem, né? Parou geral durante, eu acho É, que 2 meses por aí, né? Depois é que foi reinventando. A Rogéria está dizendo é muito preocupante, mas venhamos e convenhamos. A maravilha disso tudo é para os pais valorizarem verdadeiramente os professores. Bom, a Yolanda disse que foi uma boa pergunta. Eu vou mais além. O menino da escola pode estar no terceiro ano, pode estar no segundo, mas no terceiro, vamos no último ano, né? Que agora não é mais nem terceiro ano, eu já perdi a noção do que era. Mas para fazer, é verdade, fazer o vestibular, vamos botar assim. O da escola particular ainda tem como se sair com aula online, ainda tem talvez mais recursos. E aquele que às vezes não tem nem o que comer. Então, foi feita aí uma pesquisa para que os alunos se propusessem qual era o melhor mês para ter o vestibular, o Enem, e se chegou à conclusão, de acordo com a pesquisa, que era maio. Mas vai o governo e bota para janeiro. Gente, essas pessoas já estão excluídas há muito tempo. E aí elas vão aprender e estão aprendendo o quê para competir. E mais uma coisa, não só o Enem. As escolas hoje, pelo que eu tenho noção, você me corrige se eu estiver errada, ela não reprova aluno, só se for o caso extremo do extremo do extremo. Esse aluno vai passando de ano. A aprendizagem aqui, ó, limítrofe, ou então zero. Mas vai passando, porque é um tal de não reprovar o aluno, que eu acho não que deveria reter, não não reter, não reter. reter. Não reter. Sim, mas ele vai seguindo. Se você já tinha nada, você segue com menos nada, menos nada, menos nada, menos nada e vai crescendo isso. Como é que esse aluno vai competir lá no Enem? Como é que já é uma exclusão assim de cara, né? Exato. Você já está fora do sistema. E depois, se ele conseguir, que profissional vai ser esse? Então, são um monte de perguntas em uma só, mas tudo visa ao Enem e a exclusão e a reprovação, que não se pode ter. Como você vê isso? Mônica, é muito preocupante para todos nós, para a escola, para a família. E como eu vivo em duas realidades.
tem um momento, né, na escola que nós fundamos, nós professoras, nós temos aquele regimento como as demais, mas a gente segue realmente a linha. Infelizmente, tem alunos que ficam retidos mesmo ainda no terceiro ano. Só que a gente vê uma outra realidade de que não pode reter, porque isso aí é um passo tão pequeno para ele iniciar uma carreira. Só que eu sou muito assim. Embora eu seja muito risonha, mas eu sou muito sargentona na escola. Vamos seguir a lei, vamos obedecer às regras da escola. Nós temos um regimento que nos norteia. Então, às vezes, eu não consigo o mínimo. Então, eu tenho que rever também. E não só deixar. Vai passando, vai passando. Quando a gente menos espera, vê o nível caindo demais. Uns profissionais que não têm o mínimo de competência. Aí, o que é que acontece? Nós vamos ser vítimas também deste processo. Então, eu não sou de querer, vamos dizer assim, eu sou a favor da reprovação. Não. Eu sempre digo aos meus alunos, eu nem aprovo, nem reprovo ninguém. Vocês é que têm que ver o que vocês têm de mínimo e de nota média e de nota máxima. Não é verdade? Porque às vezes o aluno, quando determinada disciplina, ele fica, mas professora, a senhora me deixou? Geralmente é essa frase, né, Mônica? Só que a gente sabe, né? Exatamente, se descuidou, deixou de cumprir com as suas obrigações, porque a gente tem que ir trabalhando dentro de uma proposta de que ele, mais adiante, não vai ter essa facilidade na vida. E aí as crianças não são cristais, né? Tem gente que diz, não, porque pode traumatizar. Não, mas a gente tem as decepções na vida, tem as alegrias, as tristezas, e nós temos que trabalhar esse emocional do nosso aluno para que ele também esteja pronto para isso. Só que não é fácil. Por isso que eu sempre digo assim... Na minha época, era reprovação. Exatamente, por meio E ponto, acabou. por 0,3, não tinha décimos. Por centésimo. Não, exatamente. Era notas pau mínimas. E pau. E realmente a gente vê que tem muitos alunos que estão sofrendo porque não tem um mínimo, não tem o que comer realmente. E isso nos traz muita tristeza, porque às vezes você vê que o aluno tem um potencial tão grande, mas ele não tem a oportunidade que o outro tem. Então é tudo muito disparo e a gente observa como isso. competir no Enem? Esse Enem aí que está em janeiro, com um ano letivo desse todo bagunçado. E gostaria que você respondesse Pauline, eu acho. Desculpe. Pauline. Está dizendo, a educação infantil é a que mais sofre. E a Rogéria perguntou qual a importância dessa conclusão de ano a todo custo. É algo preocupante para todos nós com relação a essa questão de vamos finalizar o ano. Eu diria hoje que nós não sabemos quando finaliza o ano de 2020. Porque nós temos que contar horas, nós temos que ver conteúdos que não foram dados. E não adianta ter pressa para isso não, gente. Não adianta. Não podemos atropelar o que está sendo atropelado mais ainda. Mas eu diria que a gente precisa rever o que foi trabalhado, ver o que se torna pré-requisito para o ano seguinte, para a gente justamente reforçar isso e sem previsão de concluir o ano de 2020. Então, o Enem em janeiro, na sua opinião, é um desastre, né? E a Eliana disse aqui, mas esse não reter não é só para o ensino fundamental ou é também para o ensino médio? Não, o ensino médio tem alguns alunos que ainda ficam retidos. Né? Porque a gente tem todo o processo do ensino fundamental, que a gente chamava primeiro grau, né? Nós éramos no tempo do primeiro grau. E hoje a gente vê que é o ensino fundamental. Aí tem o fundamental 1 e o 2. Que a gente dizia que era de quinta série, né? Hoje é sexto ano. Mudaram as nomenclaturas, muda muita coisa. Eu sempre digo assim, eu amo a educação, mas às vezes ela segue tendências de moda que não estão condizentes com a nossa realidade. É preciso a gente pôr os pés no chão e ver que não é uma escola na Alemanha que tem 12, 15 alunos numa sala. São 60 alunos, às vezes, numa escola pública. O professor não tem nem como corrigir todos os cadernos. Então, são grandes disparidades que nós observamos nisso. A gente que é também da escola pública, a gente fica com aquele... seguindo as regras das GERES, né? Observando quantidades de alunos, tudo isso para que a gente possa ter mais aprendizagem. E nós temos essa preocupação muito grande com relação à quantidade de alunos também.
para que o professor possa também fazer um bom trabalho, o aluno possa participar. Então, é todo um processo que tem que ser seguido para que a gente possa ver a aprendizagem acontecer, Mônica. Porque fazer de conta não pode. O profissional se qualifica, quer exercer sua função, desempenhar o seu papel, mas ele tem que ter condições e tem que se mudar muita coisa também para que essa aprendizagem possa ser significativa para os nossos alunos. Silvani, então, diante de tudo que você colocou, tem um Enem em janeiro. É excluir metade, né? Realmente eu acredito que, como as universidades, os institutos federais pararam com essas aulas, né? Vai ter mudança aí de período, vai ser complicado. Então, se deixasse um pouquinho mais adiante, seria muito mais interessante para esses meninos que já vêm sofrendo com essa perda de Com revisões, certeza. de simulados, de tudo isso, que muitas vezes a pessoa tem aquele pouco dinheiro, mas paga uma aula extra, um reforço para o filho, para justamente melhorar a qualidade, para ele chegar bem melhor para o Enem. Então, realmente, janeiro está muito próximo. Tá. E nem ajustou ainda. Isso. Nem ajustou, nem voltou, nem deixou de voltar. Ainda está nesse negócio meio em cima do muro. Mas não é. Agora, vamos conversar sobre a criação dessa sua escola, que foi uma resenha, eu achei. Foi muita garra. Não é verdade? A gente quer saber todos esses detalhes. Você era professora, como você disse, do Estado. Aí como foi que nasceu essa... Vou fundar uma escola. E tinha dinheiro para isso? Como é que foi? Então, eu sou professora do município. Daqui Sim, do município. Do município, Eu acho que desse estado, né? Estado foi. De Cerrado, do município. Então, eu comecei no município a convite de uma professora que olhou as alunas da turma assim e fez um convite para nós iniciarmos nossa carreira profissional. Em 89, eu comecei minha trajetória no município. Mas na escola particular foi bem engraçado. Eu sempre tinha vontade assim, de um dia ainda vou abrir uma escolinha. Mas isso, né, a gente trabalhando no município, eu ainda estudava à noite, viu? Eu trabalhava de manhã na escola municipal, trabalhava à tarde numa escola da Senec e à noite ainda fazia o 4º ano do magistério. E fui trabalhando. Em 90, teve uma greve do Estado. E nessa greve, uma turma de 4ª série ficou bolando, procurando um lugar para ficar. Eu era solteira, sem filhos. Mas aí a minha cunhada tinha as meninas e, junto com outras colegas, conseguiram uma escola do município. Colocaram todos os colegas que já tinham estudado há anos, desde a educação infantil, estavam juntos. E depois as meninas saíram. E essa turma, como é que vai fazer? Tem mais espaço nas escolas para essa turma ir para a 5ª série? Mônica, não tinha espaço em lugar nenhum. Elas ainda foram para um grupo de pessoas também que tinham iniciado uma escola. Tem uma outra escola particular que ela tem um ano a mais que nós. E disseram, olha, a gente não tem como pegar essa turma. Por que vocês não fundam uma escola? Vê só. Surgiu a escola de uma conversa assim. Uhum. Eu estava com o meu namorado, meu atual esposo, na casa da minha cunhada e ela conversando. Ela disse, você não falou que tinha vontade de fundar uma escola? E aí a Diva, minha cunhada, a Rúbia, que era professora também, a Nilzinha e a das Neves, já estavam articulando isso, porque elas tinham que cuidar dos filhos e dos coleguinhas dos filhos. É uma turma que era muito família, todo mundo junto. Aí me convidaram para fazer parte. Mas como é que a gente vai começar uma escola? Sem dinheiro, sem local para funcionar, né? Só com a turma. E só com a ideia, né? E a ideia. Aí, vamos lá, vamos pensar. Eita, hoje é dia de Cristo Rei, quando nós estávamos nos reunindo. Vamos colocar o nome Cristo Rei. Como é que você vai procurar o nome de uma escola se você não tem onde ficar? Mas a gente começou assim. A Nilzinha, que sempre foi muito da parte de documentos, dessa parte burocrática, ela disse, olha, é a documentação de fundação, nós vamos começar. E a gente começou, viu? E onde é que a gente vai abrir essa escola? Não tem local. Saiu procurando lugar e outro e nada.
Mas aí uma pessoa chegou e disse assim: por que que vocês não falam com os vicentinos? Tem um salão que fica ocioso, tinha até uma enchente, mas o pessoal já saiu de lá do salão. De vez em quando tinha um evento, um casamento, a recepção era lá, mas só abre uma. Aí nós, as 5 professoras, eu, as 4 mães e eu, a única solteira em 90. Vamos lá para a reunião dos vicentinos. Quando chegamos lá, nos convidaram para participar da reunião. Nós aceitamos. E na hora que facultou a palavra, aí nós fomos dizer, né, o motivo de estarmos lá. Aí eles disseram: não, não tem problema. Vocês podem iniciar as atividades da escola lá. Porque você tinha que colocar um endereço e começar a documentação sem endereço, né? Não tinha Aí como. não tinha sentido. Aí eles disseram: vocês já são vicentinas? Aí nós não. Das Neves sempre foi do movimento da igreja, Diva, Rúbia. Aí Nilzinha também sempre se engajava. Aí nos convidaram para que nós fizéssemos parte dos vicentinos. Então, nós somos vicentinas antes mesmo de fundar a escola. A escola. Né? A escola. Mas foi o quê? Eles cederam o espaço ou foi mediante um contrato? Cederam. Não, cederam. Aí nós combinamos, né? Mas aí, em contrapartida, como é que a gente pode ajudar? Não é verdade? Porque se você recebe um apoio, você também tem que externar para alguém. Aí nós nos comprometemos de funcionar à noite com aulas de alfabetização de jovens e adultos. Porque a gente fazia o seguinte: quem podia pagar uma mensalidade estudava durante o dia. E à noite a gente justamente acolhia essas pessoas. Mas, Mônica, olha, para a gente começar, nós éramos as faxineiras, nós éramos as merendeiras. E as bancas, os birôs, porque o espaço arranjou. Foi. Mas e agora? O piso era assim. A gente foi botar água sanitária, sabão em pó e foi enchendo de água, enchendo, para a gente lavar, né? Para poder saber o que tinha. E aí as bancas, vamos pedir. Saímos pedindo na cidade. Nós pedimos tanto e graças a Deus fomos tão bem recebidas e atendidas aqui em União dos Palmares que depois de um certo tempo, acho que quando o pessoal do comércio via que a gente estava se aproximando, às vezes até para comprar alguma coisa, já achava: vão pedir. Né? Aí, vocês pediam o quê? O objeto que estava precisando, dinheiro, como era? Era, a gente dizia assim: olha, nós precisamos de 40 bancas, porque nós tínhamos a turma de 39. Na lata. Na lata, Oi, fulano, tudo bem? Aí, um dava uma banca, outro dava outro. E os políticos também, a gente recorreu a todo mundo. Então, nós recebemos, claro, a ajuda de todo mundo, graças a Deus, Mônica. E os birôs? Os birôs foi que foi engraçado. Nós íamos para o comércio, de repente a gente passou pela coletoria estadual. Tava lá uma pilha de móveis usados. Meu Deus! Aí a minha cunhada, eu, a Diva, geralmente eram as 5, né? Que saía para a gente ver a questão de burocrática e também tirar dúvidas com as pessoas. Quando a gente olha do lado da coletoria estadual, um montão de birô, de armário, vamos pedir, olha só. Aí lá já tinha encerrado o expediente, viu? Aí, mas tem alguém aí? Tem algum fiscal de renda aí? Tem alguém? Tem. Aí, meu filho, esse material aqui, esse mobiliário, a gente vai mandar para Maceió, porque não está precisando aqui, tem umas coisas antigas demais. Até hoje nós temos um birô que nós transformamos numa mesa que está lá no colégio ainda hoje. Você acredita? O antigo demais serviu, né? E como serviu? Foi. Aí, como é que a gente faz? A gente pode fazer um ofício, vai endereçar a quem, né? Aí, não, encaminhe para o pessoal de Maceió que eu vou tentar ajudar vocês. Graças a Deus, Mônica, chegaram a birô, que parecia mesa. E a gente ainda tem lá na escola. Aí nós organizamos, limpamos com maior carinho, com maior amor. Convidamos o padre. Os móveis do jeito que estavam, né? As carteiras foram novas. Mandou ajeitar, viu? Teve um que pintou algumas meninas também, porque assim, como nós não tínhamos capital para investir, a gente colocava o nosso trabalho e muitas vezes a gente dividia aquele valor daquele concerto para as 5 professoras. Mas eu diria que foi algo marcante em nossas vidas. Mas vocês que eu conheci ali.
Eu não Olha que conhecia, só. às vezes, né, algumas pessoas e aprendi e tenho amizade de 29 anos. Imaginem, graças a Deus. Né? Essas Das cadeiras, cinco. carteiras que você conseguiu e tudo, vocês pintavam ou vocês invernizavam ou era do jeito que estava mesmo? Não, mas as carteiras foram novas, Ah, tá. pesadas. Nós fomos buscar em Cupira, porque lá já vendia, já tinha pronta entrega. Imagine, ir para outro estado para comprar as carteiras. Mas nós Entendi. estávamos tão satisfeitas. A nossa Com certeza. secretaria era um birô. Toda a nossa secretaria. A nossa biblioteca era uma estante enorme que dividia o salão entre a sala de aula e a secretaria. Só era uma sala de aula, né? Só. Aí depois os pais pediram para que a gente tinha uma sala bem pequenininha. Por que que vocês não abrem a sexta série? Tem 10 alunos. Olha só. Nós fundamos uma sexta série com 10 alunos e uma quinta série com 39. Nossa, e depois os 39? Engraçado. Olha, esses 39 foram até o terceirão, você acredita? Essa Acredito. turma era tão unida, mas era como se fosse só uma família realmente. A participação dos pais, os professores, nós dávamos aula, terminava a aula, a gente ia dar uma limpada. E o lanche, minha filha, a gente, quem Peraí, é que tem vocês eram jeito? professora, faxineira, dona da escola, vocês que Tudo. faziam tudo, tinha algum funcionário, vocês tinham condições de pagar os funcionários? Não tinha, na época não Depois, tinha. Sim, quando mas abriu mesmo, nos primeiros passos da escola, como é que vocês faziam? A nós prática mesmo. a prática, né? Eu ficava com história e educação moral e cívica. A Hum. das Neves com matemática, a Rúbia com geografia, a Diva ficava com ciências. Aí nós contratamos a professora de inglês, porque nós não dominávamos, né, a língua estrangeira. E a educação física também nós tínhamos que ter um profissional. A Tínhamos uma pessoa da igreja que também nós convidamos para fazer parte do ensino religioso, porque como quinta série, né, o ensino fundamental são muitas disciplinas, não tinha como É, a gente se envolver em todas. E mesmo assim os meninos é, iam cansar só de nos ver é, na sala de aula, não é verdade? é. Aí o que foi que aconteceu? Contratamos o professor de educação física, a professora de ensino religioso, a professora de língua portuguesa também, porque senão ficava muita carga horária, realmente cansativa. E fomos fazer as contas. Tem que dar para pagar esse pessoal, senão a gente vai ter que completar com o nosso trabalho. Porque as meninas Sim. também eram professoras do Estado. Hum. Então, elas já eram funcionárias do Estado, as outras quatro. Eu ainda sou funcionária do município, porque aos 20 anos nós fundamos essa escola e eu já estou com 49 anos. Eu Entendi. sempre digo que o Colégio José Correia Viana é o meu filho mais velho, porque é algo que você, né, sentia dentro de É. você como uma gestação, né? E de Mas repente, vocês não davam só aula, né? Por exemplo, você era professora dessas matérias que você disse, mas fazia também mais o quê? Elas e as outras todas, porque eram cinco. Eu quero saber assim os detalhes. no jeito. Vocês, já é, porque é isso que é interessante. Hoje você dá risada, mas É. naquela época, né? Vocês tinham pelo menos algum funcionário que fizesse, por exemplo, a limpeza era vocês, o Ah, banheiro quem cuidava, a comida quem cuidava do lanche da. do lanche, né? Nós fazíamos uma agenda que colocávamos eu, a Rúbia e a das Neves, nós tínhamos mais jeito para a cozinha. Então a gente fazia o lanche, então a gente fazia um rodízio. Quem vai fazer o lanche da segunda, Silvani, da terça é a Rúbia, da quarta é das Neves, depois volta para a Silvani. A gente ia fazendo isso. A Diva não tinha jeito não, para a cozinha ainda tem. Não tem, ela diz. E a Nilzinha disse, também não gosto não da cozinha. Então, elas ficavam mais na parte de ajudar na limpeza, tá entendendo? Na organização, né? Uma plantinha, um detalhe, um mimo. Porque como essa escola surgiu de uma necessidade, Mônica, era como se fosse aquele quartinho de bebê que a gente tinha que ter cuidado em todos os aspectos. Sim. E Aí, cuidado nós depois, também no zelar, né? No zelo zelar, daquele. justamente, Porque vocês não iam ter condições de estar comprando e nem estar pedindo de não. novo, né? Justamente. É. Mas aí vamos fazer tardes dançantes. Nós ligávamos o Olha, sonzinho, fazíamos o lanche,
e vendíamos o lanche. Então as famílias iam, os alunos e dançavam, viu, pessoal, viu, na tarde dançante da escola. Só que a gente no calor danado, como é que a gente faz uma coberta ao lado? Aí eu, mãe, vamos, dá para a senhora ajudar a gente aqui, né? A minha mãe falou com o pedreiro foi lá, a gente conseguiu com telha brasilite, viu, Mônica? Fazer um puxadinho ao lado. E Ai, nesse puxadinho, muitos talentos foram revelados. Porque aí a gente começou a trabalhar teatro com os alunos, ciranda do saber. O que era isso? A gente pegava o conteúdo da sala e os alunos iam para o pátio e iam dar aula para os outros alunos. Então, que era como um legal. seminário. Então, a gente sentia que o aprendizado saía da sala e ia para o pátio. E isso é muito bom, muito importante. Festival do sorvete, Festival do Guaraná, Festival da torta, Mas festa isso tudo junina, para para arrecadar dinheiro? conseguir arrecadar Ah, dinheiro para a gente ir melhorando, comprando sim. um e o mimeógrafo, porque a gente não tinha, era Sim! emprestado. Aquilo borrava, né? Era Ai, meu Deus do céu, se botasse era pouco álcool não treva. saía. E quando colocava álcool demais, borrava, que era um horror. Borrava. Né? Era, Então, era. das Neves sempre muito afiada na máquina, né? Nilzinha também, mas a gente sempre E era dividindo as máquina de tarefas. datilografia, né? Era Não era Nilzinha. computador, não. Não, não. Os primeiros documentos, né? Manuscritos, É. mas os outros a gente já pôde comprar uma máquina. Eu ainda guardo essa máquina. Né? Aí os meninos, a gente fez uma exposição na escola, tá com uns 2 anos, mais ou menos. Geralmente todo ano a gente coloca. Aí, Sim. e quando errava uma letra, o que é que acontecia? Ó, quando era um documento, a gente tinha que tirar a folha e começar tudo de novo. Meu Deus! É muito bom hoje com o computador. Então é bom É. aproximar, né? Aquela realidade daquela época para hoje. É. E graças a Deus, Mônica, E nós banheiros? estamos. Esse espaço tinha banheiro? Era um banheiro só? Como é que vocês fiscalizavam se era um banheiro só? Porque, né? Tinha que ter banho, menino e menina. E É, aí, como é? olha. Quem era o fiscal do banheiro, se é que tinha? A Nilzinha, viu? Era a secretária e a fiscal do banheiro. Ela Mas como ficava ela lá. ficava? Ela Vocês ficava botaram alguma sentadinha o coisa? tempo Ah, todo. era um Lá no birô? birozinho, com Ah, a entendi. cadeirinha, e lá ao lado. Então ela se acompanhava o movimento. Entrava um, saía. Eles não eram muito de ir ao banheiro, não. Mas Sim. mesmo assim a gente ficava naquela preocupação, né? Porque só era É. um para todo mundo. Então a gente Inclusive viu para vocês também, né? também. Não tinha sala de professor, não tinha nada Não, disso. não. Sala do professor não tinha. E depois a gente aí tinha que comprar ventilador, porque ficava quente. Tá entendendo? Eu lembro de um fato muito engraçado. Uns pássaros fizeram um ninho, uma linha que cobria, porque não tinha forro, não. Era aquela telha de brasilite cobrindo o Ah. telhado normal. E começou a sair pichilinga. E os meninos começaram a se coçar. Só que isso foi muito engraçado. Todo mundo coçando cabeça, se coçando, né? E a gente via que todo mundo se divertia com isso, todo mundo brincava, tinha momentos É. que a gente representava questões culturais, a escolinha do professor Raimundo em alguns episódios. Eu e a Ruby era de ficar mais ali nos bastidores. A gente chorava tanto nas apresentações do Dia das Mães, cortando o bolo e chorando. Porque a gente fazia Oh. bolo da festa, tudo isso. As cartinhas que eles liam pra gente, para as mães também que estavam. Então, assim, Uhum. é uma vida que você tem de muito trabalho, mas que eu diria, hoje nós estamos rindo disso tudo. Foi muito difícil. E principalmente essa parte burocrática. Teve um momento que eu ainda pensei, meu Deus, será que nós vamos conseguir? Mas graças a Deus, Mônica, nós conseguimos. E E estamos nessa luta. essa escola tem 29, é isso? 29 29 anos? anos. A Betânia disse aqui, boas colocações, eu vou ler porque passou e não quis lhe interromper. Em relação ao acompanhamento das atividades dos pais nesse momento de aula à distância e o papel importante do professor. Foi uma observação que ela tinha feito. Sim, mas aí esse contrato, ou esse era de boca, era assim, A vocês não pagavam princípio, nada.
Sim, mas depois, aí vocês não começaram a pedir outra aula, fez a aula naquele espacinho pequeno. E daí, por diante, como é que ficou? Aí, primeiro ano de funcionamento, quinta e sexta série, né? Aí depois, assim, a Rúbia saiu da sociedade porque ela teve o comércio, a Nilzinha também, depois a Diva. Então, hoje só restam eu e a das Neves, Silvani e das Neves. Ah. Maria Silvani e Maria das Neves. Até o pessoal pergunta, são irmãs? Eu digo, somos irmãs em Cristo. Então, a nossa amizade, o nosso conhecimento, a nossa sociedade tem a mesma idade da escola. E Né? quando Então, elas saíram, foi ruim para vocês, assim, porque ficou uma carga muito foi, maior? foi porque a escola estava crescendo e diminuindo a quantidade, né, de sócios. Mas aí a gente também foi dando oportunidade a outras pessoas assim de emprego. Quem Ah, ia tá. saindo, a gente não ia substituindo por outro sócio. A gente foi convidando as pessoas para fazerem parte, mas aí como funcionários. E Ah, era bem interessante porque o trabalho só aumentava. Mas aí a gente começou com 2 séries. Só que o ano seguinte, a gente não tem que ter mais espaço. Aí nós é. fomos vendo as possibilidades de construirmos mais 2 salas. Até para deixar um espacinho para o professor, porque realmente ficava em um espaço muito pequeno. Mas esse espaço continua sendo até hoje dos vicentinos, não é isso? Exatamente. Nós Ah, começamos fazendo um acordo verbal e ficou na ata dos vicentinos, que o grande documento para eles é a ata, né? Então, todo mundo assinou a ata, concordando nas condições. A princípio, nós iniciamos a escola e dávamos a contrapartida com a educação de jovens e adultos à noite. Quando o Estado e o município começaram a investir na educação de jovens e adultos, aí foi quando a gente sentou com o pessoal que precisava ver uma outra condição de ajudar algumas famílias, aí a gente começou pagando um aluguel. E hoje nós temos um contrato de comodato, nós pagamos o aluguel. Esse aluguel é revertido para justamente amparar os assistidos dos vicentinos, que esse trabalho de. Às vezes nada mais você. justo, né? Vocês Nada estão mais justo. ocupando É. o espaço, cresceram Isso, lá, né? E esse isso. comodato, esse contrato é de quanto tempo? De 10 anos, cada 10 É, anos. bom, né? Eu fazia cada 2 anos, aí depois o pessoal disse não. Vocês também, a gente tem que ver o seguinte, vocês trabalharam muito. E no contrato tem as benfeitorias, né, que ficam incorporadas já ao imóvel. E graças a Uhum. Deus, nós temos essa parceria com os vicentinos, Mônica, há Mas todos esses anos. esse aluguel que vocês pagam a eles, é um aluguel que é o aluguel se vocês fossem realmente alugar em outro espaço, ou eles fizeram uma concessão e é uma coisa assim mais módica? Fizeram mais porque assim a gente investiu. E no contrato Ah, tem, tá. né? Todas as benfeitorias ficam para os vicentinos. Mas aí o pessoal ajuda as pessoas mais carentes com cestas básicas, às vezes exames que a pessoa precisa, não consegue via SUS. Os vicentinos colaboram, às vezes fraldas descartáveis. Então, toda uma assistência para famílias carentes. Porque assim, quando a gente visita alguém, a gente percebe que tem pessoas que têm um poder aquisitivo que dá para manter as suas despesas. Então a gente vai com a palavra, faz a leitura do evangelho, Hum, conversa com aquela pessoa, certo? Mas existem visitas que nós fazemos em que você não pode levar só a palavra, tem que levar o pão. Então a entendi. gente faz o cadastro. Quantas pessoas tem naquela casa? Se tem alguém que é aposentado, se tem alguém que é doente. Às vezes tem uma pessoa que tem um problema de saúde, aí a gente já procura um médico para encaminhar, tá entendendo? Às vezes tem problema na justiça. Muitas vezes a gente entra também em algumas questões pesadas, porque a gente tem o interesse de procurar ajudar. Às vezes é um idoso, às vezes tem pessoas que realmente, Entendi. né, não cuidam daquela pessoa. E esse trabalho vicentino, que aqui em União dos Palmares tem o Abrigo Santo Antônio, a Casa do Pobre, a diretora de lá, Ana Paula, é um exemplo de superação, porque antes o abrigo era tão feio, tão assim desassistido, as pessoas não tinham Uhum. tanto interesse e hoje, se você entrar na Casa do Pobre, que é o Abrigo Santo Antônio, você fica encantado em ver como o povo também colaborou para chegar onde está.
São muitos trabalhos que os vicentinos fazem, Uhum. que no mundo inteiro, Mônica. Tem gente que pensava que os vicentinos era só aqui em União, que era só o pessoal que fazia Eles união são originários de onde? da França. Da França, né? É. E engraçado que quem fundou a Sociedade São Vicente de Paulo não foi São Vicente, foi Antônio Frederico Ozanam, um médico que viu o trabalho de São Vicente e achou por bem de vamos fazer o seguinte, vamos transformar essas obras, né? E hoje a gente observa que no mundo inteiro existem vicentinos, existem obras dos vicentinos e isso faz com que a gente mostre que é muito importante você olhar o outro, ver a necessidade dele e realmente estender as mãos e arregaçar as mangas e ajudar nesse trabalho. A gente percebe quando você fala, é um amor, é uma paixão por sua profissão, coisa até muito rara de se observar. Mas o quanto você fala com amor de tudo que você faz. Esse seu essa sua descoberta para ensinar, isso foi cedo na sua vida? Como é que ela se deu? Não foi cedo, não. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, não tímida, mas sempre uma pessoa reservada. E tia Yolanda, que nós chamamos de tia Ió, foi minha professora, viu? Também no magistério. E eu comecei, ela diz assim, Sil, levante a cabeça quando você estiver na rua, você anda muito cabisbaixa. Não olhe muito para baixo. Olha, eu não quero que você olhe sempre na altura aqui, ó. Não quero que você ande de cabeça baixa. Eu disse, mas tia, eu tenho um pouco de vergonha. Outra coisa, você tem que ir aprendendo a conversar mais. E justamente nas aulas, porque graças a Deus que nós tivemos profissionais como ela e como muitas outras, que nos auxiliaram muito em detalhes. E fez com que eu tagarelasse o resto da minha vida, graças a Deus, sabe? Mas eu era muito assim, reservada. Aí eu dizia, meu Deus, como é que eu vou começar uma aula? Como é que eu vou chegar? Mas Aí você isso tudo é sentia que você queria ser professora? É isso que eu pergunto. Você tinha essa afinidade? Você queria ser professora ou não? Foi uma coisa que veio depois. E a eu Rosiane está dizendo aqui, que bom. Fica contente em saber desse trabalho de vocês aí em União dos Palmares. Sim, Graças diga. a Deus. Eu queria ser médica. Ah, tá. Ah, eu acho médico, nome de remédio, essas coisas eu adoro. Mas aí depois eu dizia assim: o meu irmão foi estudar em Maceió. Aí não tem aquela questão, deixa o menino ir, mas a menina fica em casa, Não. né? Muito isso, né? Aí minha mãe, não, vou ficar por aqui para não ficar só com seu pai. Eu fiquei aqui em União. Aí eu comecei a tirar dúvidas. Alguém também me dá aulas. E fui gostando disso. Só que nós tínhamos uma pessoa que morou conosco 10 anos. A Maria, Sim. que eu chamo de Dai. É minha mãe, é uma irmã, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Hum. E os meninos, ela casou e ficou morando vizinha à nossa casa. Aí os meninos começaram a ter dificuldade. Eu mando os meninos lá para casa para eu dar aula aos meninos. E fui tirando essas dúvidas. Depois o outro adoeceu, teve que fazer uma cirurgia, passou um tempão fora da escola. Aí eu mando ela para casa. E fui na garagem de casa dando aula aos meninos. Depois puxava mais um, depois puxava outro. E fui tomando gosto. Aí eu sempre disse, ou eu vou ser da saúde, eu vou ser da educação ou uma Hum. parte de assistente social. Porque assim, Mônica, eu gosto de ter esse contato com as pessoas. Eu gosto de ouvir Entendi. as pessoas, tá entendendo? Aí fui e realmente assim, peguei gosto e graças a Deus. Eu digo que eu estou numa profissão que eu escolhi com muito amor. Com certeza, E a gente, isso é perceptível quando você fala. A Yolanda disse, agradeceu por você ter feito referência a ela e disse que você não foi médica, mas sua filha será. Ou não, deixa as coisas acontecerem, né? Mas, enfim, mas você se descobriu como professora, se dedica, e essa história da criação da escola, da sua, né, de vocês que tinham uma turma aí, foi muito, muito interessante. Hoje vocês têm de que ano a que ano, né, na sua escola, já tem, por exemplo, desde, eu não sei mais nem como é que chama, desde a alfabetização, perdi, desde a a pré-escola. alfabetização, sei lá, a pré-escola, É, a até o pré-escola. último ano, vocês É. têm?
da pré-escola. Nós pegamos a turminha hoje de 2 aninhos da socialização, que a gente chama, que é uma coisa linda, né? Eles se descobrindo. E É. vamos até o ensino médio. Nós temos uma turma de cada série. Mas eu diria Ah, que a gente trabalha manhã e tarde. hum. Nós não trabalhamos à noite, só quando tem assim um aulão, uma questão especial hoje. Mas durante o dia, todo diurno, nós estamos na luta, graças a Deus. E com Bom, muita satisfação. Olha, a gente ainda forma na escola quando entra, os pequenos cantam o hino, nós temos o ah, inário, nós fazemos as orações. Isso é muito importante. Tem com vizinhos certeza. do entorno da escola que dizem assim: o meu café da manhã segue com as orações e com os hinos da escola durante a semana. E isso é muito bom, né? São valores, a gente coloca muito isso, viver valores, Uhum. agradecer, né? Pedir com licença, cumprimentar as pessoas. Isso é tão bom e muita gente está esquecendo isso. E faz falta para nós que fomos daquela época de Faz. bença mãe, bença pai, bença tia. Isso é muito importante na É. formação das pessoas, esses valores. Andressa chegou agora lá, Andressa, e a Rogéria está perguntando assim, se você, como surgiu esse gosto para política? Você está candidata Eu sou uma pré-candidata. a Mônica, por incrível prefeito? que a prefeita de União Prefeita. dos Palmares, é. Na realidade, isso surgiu porque foi o seguinte: houve um período em que os vicentinos de Maceió, a diretoria de Maceió, me fez um convite para ser presidente da obra, para ficar responsável pelo hospital, que é o único que nós temos aqui. Tem um em construção, mas é o único que nós temos, o Hospital São Vicente de Paulo e a Casa do Pobre. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, eu nunca participei assim da saúde, sempre da educação. Mas Hum, aí eu disse, olha, eu aceito. Tem 2 funcionários que eu confio muito no trabalho deles, o Anderson e o Antônio. Eles podem ficar comigo aqui para a gente sentar, discutir, traçar algumas metas para o hospital. Não, eles vão ficar aqui à sua disposição. Então, nós vimos que nós tínhamos primeiro que nós não tínhamos como contratar ninguém, nem demitir ninguém hum, sem fluxo de caixa. Nós tínhamos que tirar o hospital que ele estava negativado para poder correr atrás de emendas parlamentares. Porque hum. a preocupação maior que eu tenho ainda até hoje, Mônica, é nós moramos aqui. Nós temos que cuidar da nossa cidade para que ela possa nos acolher, não é É. verdade? Então eu disse assim, agora. Aí teve um evento. Como é que a gente vai para Brasília para um evento sem a gente ter condições de bancar a passagem da gente? Vamos dividir. O Hum, hospital paga uma parte e a gente paga a outra. Fomos para um evento em Brasília. Nesse evento, que é justamente das Santas Casas dos hospitais filantrópicos, nós conhecemos as irmãs de um hospital de Minas. Nós conhecemos uma gaúcha e ela justamente no dia sentou ao lado para a gente fazer um trabalho nesse congresso e foi nos orientando. hum. Olha, quando eu já venho para um evento, eu já trago os pedidos para solicitar emendas. Aí vamos também fazer isso. Voltamos desse evento e começamos. O que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos Hum, limpar o nome do hospital. A hum. energia, quase R$ 500.000. Eu Nossa. assinei. Eu nem avisei ao esposo, nem ao meu pai. Hum, Assinei um contrato comprometendo em pagar parcelado esses quase R$ 500.000. Aí limpamos o nome do hospital. Agora vamos correr atrás das emendas. Fomos para Brasília, eu e a Edivane, que era enfermeira e diretora do hospital. Corremos, corremos, chegamos lá. Batemos em todos os gabinetes, Mônica. Rezamos tanto dentro do táxi para o Senhor nos iluminar. E graças a Deus fomos bem recebidas em todos os gabinetes. E lá nós solicitamos, olha, conhece o Hospital de União dos Palmares? Não. Mas aí, olha, faça-nos uma visita quando for a Alagoas para ver a nossa realidade. O que é que vocês têm lá? A gente tinha até uma planta de ampliação do hospital. Quando a gente chegava e passava aquelas folhas todas, sabe? Que era um sonho de você ver é, um hospital, não é verdade? Porque assim, é. acontece algo mais grave, tem que correr para Maceió. Então, Uhum. muitas vezes a pessoa não chega com vida até Maceió.
Uhum. Aí conseguimos, Mônica, conseguimos as emendas, conseguimos reformar o centro cirúrgico, as enfermarias ainda estão em processo de reforma, um tomógrafo, todos os equipamentos de cardiologia, equipamentos de fisioterapia, laboratório. Aí, quando meu esposo estava no aeroporto para nos esperar, eu disse: Meu Deus, por que que esses. Eu até disse assim: esses homens públicos não vão em busca de recursos para melhorar a É cidade? verdade. E alguns parlamentares disseram até assim, brincando, né? Você está satisfeita com o que você vê na sua cidade? Eu não. E por que que vocês não se candidatam? Aí a gente ficou até rindo, né? Achou até engraçado. Aí vem um grupo de funcionários públicos depois. Silvane, por que que você não se engaja? Eu disse: olha, eu sou uma pessoa muito reservada, mas eu acredito nesse projeto de melhorar a União dos Palmares. Porque, Mônica, não é um projeto de me tornar profissional na política. Sim. Eu quero só uma oportunidade de mostrar que nós mulheres somos capazes, que nós podemos administrar sem violência, mas com inteligência, Uhum. de que a mulher é capaz sim de mudar a realidade que ela não aceita mais. Então a gente está vendo tanta coisa errada aí e a gente tem que buscar realmente consertar tudo isso. É. Então eu disse: Senhor, me ilumine. Pensar no Sempre peço a Deus, coletivo, né? né? Pensar no coletivo. Outra É. coisa, Mônica, eu lhe digo com toda sinceridade, com toda a pureza da minha alma. Eu não quero me tornar profissional da política. Eu digo sempre assim: eu quero um mandato para mostrar que quando você quer, você é capaz de fazer mudanças. E eu E acho que não mudanças precisa mais do que significativas. um mandato para Não, fazer mudanças. Basta querer ir atrás, né? exatamente. Planejar, né? Planejar. Eu trabalho, como eu falei, em duas realidades. Na escola particular, a gente vê que os meninos têm uma condição, mas eu tenho muita paixão pelos meus alunos da EJA, da noite, da Escola João Costa de Oliveira, lá no Newton Pereira. São Hum, pais, mães, avós, jovens, que não tiveram oportunidade de estudar quando realmente tinha aquela idade, estão em busca de melhoria na sua vida. Então a gente fica entendi. feliz de ver e de saber que a gente está contribuindo um pouquinho. Com O que certeza. mais, eu diria assim, o que mais nos marcou o ano passado, na escola pública à noite, que é nós vamos de van para lá, é que um aluno saiu para uma outra escola, teve um problema pessoal e foi para outra escola. E nós sempre procurávamos saber sobre ele. Passou uma semana, na segunda semana ele voltou. Aí nós somos muito unidos, esse grupo também. O Colégio José Correia Viana, como digo, é o meu filho mais velho, e a das Neves, e as meninas que saíram, muito trabalho, muito amor, muita dedicação. E na escola pública também eu me sinto muito, mas muito feliz mesmo. E perguntei a esse menino, esse senhor: oh, que coisa boa que você está. Onde é que você estava? Nos abandonou? Ele disse: professora, eu saí porque eu tive um problema pessoal. Eu fui para outra escola. Só que lá eu senti a falta da preocupação de vocês comigo. Isso nos marcou tanto. Aqui eu me sinto importante. Aqui eu me sinto Oh, respeitado, valorizado. Então, Mônica, eu me emociono quando eu falo isso, porque é você mostrar um pouquinho do seu trabalho, mas fazendo com a diferença certeza. na vida das pessoas. Olha, a gente vai ter que terminar porque tem 1 minuto e 30, mas a Rosiane disse aqui, é que se for para fazer o bem, que fique o tempo necessário. Lógico, você não precisa ter 10 anos governando Não. nada, né? Não precisa. Só para fechar em menos de 1 minuto, se você consegue. Já tem previsão das escolas particulares voltarem ou não? Não existe isso. Bem, ontem mesmo estava ouvindo, né, a presidente do Sindicato das Escolas Particulares, que até é consórcia nossa, é Vicentina, a consórcia Bárbara, falando essa questão do final de agosto. Mas eu Hum, acredito que vai ser um pouquinho mais à frente. Eu acredito que a previsão de retorno vai ser para setembro. Não tem como, Mônica, agora a gente é, voltar, não, eu porque ainda acho. tem muita coisa para se adequar. Até porque a gente tem que ver realmente esse índice realmente caindo significativamente para a gente não Com certeza. E os riscos, né? mudar os riscos para os Faltam 20 professores, para os segundos. Eu, alunos. eu vou ter que lhe
acabar essa live e lhe dispensar e me dispensar. Passou rápido. Passou rápido, foi maravilhoso. Agradeço a vocês, a você e a todas as pessoas que estão aqui participando. Obrigada, viu? E quando for a Maceió, eu quero marcar um momento para nós conversarmos. E Com será um certeza. prazer receber você aqui também, União dos Tá Palmares, certo. viu? Adorei, adorei. Beijo grande. Tchau, tchau. Um beijo, que Deus te abençoe e te proteja. Tchau. Tchau.